Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E o assunto de hoje é como fechar os seus primeiros clientes como mentor de negócios. É fácil? Não, não é fácil. Uma coisa que eu falo sempre é que a gente precisa vender todos os dias a partir do momento que a gente decide ter um negócio. E quando a gente decide ser um mentor de negócios, a gente tem o nosso negócio. E a gente precisa aprender que a gente precisa vender todos os dias. Cada um de nós se vende todos os dias. Só que muitas pessoas aprenderam que vender é feio. Vender é chato, vender é pentelho, é aquele vendedor que fica ali falando e te falando coisas para você comprar e que você não quer. Mas eu acredito de verdade que vender é entregar o nosso melhor para resolver o problema que o nosso cliente tem. E quando a gente começa a pensar em vender desta outra forma, fica mais fácil até pensar em conseguir os primeiros clientes. Porque muitas vezes, só de pensar em vender, a pessoa já trava. E eu tenho várias pessoas, vários mentorados que falam, mas nossa, é muito difícil a gente conseguir o primeiro cliente. E não é tão difícil assim, desde que a gente venda todos os dias. Então, a primeira coisa para a gente conseguir o nosso primeiro cliente é de verdade, falar todos os dias sobre o que a gente faz. Sabe por quê? Porque tem muita gente que só não te compra porque não sabe o que você faz. Porque eu tenho certeza absoluta que todo dono de negócio, seja ele empresário, empreendedor, não importa o tamanho da empresa dele, todo dono de negócio precisa de um mentor. Porque todos nós precisamos de um mentor. Porque tem uma metáfora que eu amo, que é a metáfora da garrafa, que todos nós estamos dentro de uma garrafa. E quando a gente está dentro da garrafa, a gente não dá conta de ler o nosso rótulo. E isso acontece sim com os empresários e empreendedores. Eles moram ali dentro da garrafa deles, só que eles não conseguem ler o rótulo deles. E por isso, tem alguns problemas que eles não conseguem resolver. E aí, eu tenho certeza absoluta de que todo empresário e empreendedor que você conhece, você pode ser um mentor de negócio dessa pessoa. Só vai ter alguns que ainda não sabem que precisam. Mas que todos precisam, eu tenho certeza absoluta. Então, a gente já consegue enxergar que a gente tem muita gente à nossa volta que pode ser nosso cliente. Primeira coisa que eu quero tirar da sua cabeça. Tem muita gente perto de você que pode ser o seu cliente. Então, essa é a primeira coisa para você que é mentor de negócios. Tem um mundo gigante. E aí, o que eu quero que você faça hoje? Eu quero que você pegue papel e caneta aí. O que você vai escrever nesse papel? Bom, se você é um mentor de negócios, você quer atender donos de negócios, certo? Se você quer atender donos de negócios, eu quero que você faça uma coisa. Você vai olhar ao seu redor, olhar no seu convívio, quais são as pessoas que você convive e vai começar a escrever quem são as pessoas que são ou empreendedores ou empresários. Escreve aí no papel. E pela minha experiência, normalmente as pessoas conseguem escrever no mínimo 5 nomes. Sério. Quando você começa a pensar, as pessoas começam a escrever e escrevem no mínimo 5 nomes. Desses 5 nomes, no mínimo, porque você vai ter mais. Então, por exemplo, já tive mentoradas que falaram, Caio, eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém. E a hora que eu pedi para elas fazerem essa lista, tinham 20 nomes. Então, a primeira coisa é ter a lista. Escreveu? Agora, você vai criar um plano de ação para conversar com essas pessoas que você tem aí na sua lista. Não sei se vai ser por telefone, não sei se vai ser por WhatsApp, não sei se são pessoas que você convive. Agora a gente tem alguns lugares que estão abrindo, que estão voltando. Então, por exemplo, dentro dessa lista, para quem é mulher, a gente tem manicure, a gente tem massagista, a gente tem um monte de gente que atende a gente e que é empreendedor e empresário. E muitas vezes a gente esquece que a gente pode ajudar essa pessoa. A minha mais nova cliente agora, ela tem uma pousada e a gente começou a conversar e eu falei pra ela, eu acho que você precisa da minha ajuda. E comecei a falar um pouquinho do que eu fazia. Ela fez, nossa, realmente eu preciso da sua ajuda. Por quê? Quando as pessoas sabem de que forma a gente pode ajudá-los, eles falam, meu Deus, eu preciso de você. Porque normalmente, gente, os empreendedores e empresários só não fazem as coisas porque eles não sabem. Quando eles aprendem a fazer, eles vão lá, fazem e têm resultados incríveis. E a gente, como mentor de negócios, a gente ensina os empreendedores e empresários a fazer muitas coisas que eles não sabem. Então a gente pode ensiná-los na parte de dinheiro, de como olhar diferente para a parte do dinheiro, para ter mais dinheiro sobrando, para não ficar só pagando conta, para ter mais tempo na vida, para conseguir manter as pessoas que trabalham com eles mais tempo com eles. A gente consegue ajudá-los de diversas maneiras. Eu tenho um cliente meu que quando ele me contratou, ele falava assim, cara, eu não tenho tempo para nada. Nada, eu não consigo fazer nada para mim, eu só trabalho, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso de um descanso. E aí, depois
de 2 ou 3 sessões, ele já consegue andar de bicicleta, ele já consegue fazer várias coisas, porque ele economizou tempo em outros lugares, ele tem mais tempo para ele. Então, muitas vezes, gente, o empresário chega para falar com a gente e a gente nem se liga do quanto a gente pode ajudá-lo. Então você que está querendo conseguir o seu primeiro cliente, você precisa ter um plano de ação para conversar com essas pessoas. Como você vai conversar? Não sei, da forma que você achar melhor. Eu lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha nenhum cliente empresário empreendedor e eu decidi que eu ia conversar com alguns para conhecer um pouco mais quais eram as dores deles, o que eles precisavam. E aí eu fui na cara de pau, e isso aí tem gente que é mais cara de pau, tem gente que é menos, uma rua que tem um monte de comércios aqui na cidade onde minha mãe mora, e fui conversar com uma pessoa que era dona de uma ótica. Eu entrei porque eu precisava olhar meu óculos e comecei a conversar com a dona da loja. E aí eu perguntei se ela era dona, ela falou que sim. Começamos a bater um papo e aí eu falei um pouco pra ela do que eu fazia. E aí quando eu contei pra ela o que eu fazia, ela fez: "Meu Deus, eu preciso de você". No final, ela nem virou minha cliente, mas ela me indicou muitos clientes. Quando você conseguir conversar com todas essas pessoas, você vai mostrar para elas qual é o seu trabalho. Você vai contar um pouco do seu trabalho. E aí, nessa conversa, você pode usar a estrutura do SPIN. E só para você entender um pouquinho, é uma técnica baseada em 4 pontos, que é situação, problema, implicação e necessidade. Você vai primeiro entender um pouco a situação dessa pessoa que está na sua frente. Depois, você vai entender qual é o problema desta pessoa que está na sua frente. O terceiro ponto, você vai fazer o que ele chama de implicação. O que é implicação? O que acontece com a vida dessa pessoa que está aí na sua frente se ela continuar vivendo do jeito que ela está vivendo? Se ela não fizer nada para mudar, o que pode acontecer com a vida dela? Então essa parte você vai fazer a implicação de, se ela continuar vivendo do jeito que ela tá tudo bem, só que a vida dela pode piorar muito, ela pode ficar sem ver os filhos, ela pode só trabalhar, ela pode entrar numa estafa, ela pode um monte de coisa. E aí você vai entender um pouquinho o que é essa implicação. E depois que você faz essa implicação, você vai ver que o seu cliente vai falar: "Meu Deus, eu acho que eu realmente preciso de você". Se você pensar nessas 4 letrinhas, você já consegue conversar com esses clientes que você botou aí na lista e fechar algum cliente. Aí eu tenho outra coisa para te dizer. Eu pedi para você fazer a lista, mas existem estatísticas de a cada 10 pessoas que a gente conversa, a gente consegue converter uma. Então, se você realmente quer ter um cliente, você precisa conversar com muitas pessoas. Não dá para você achar que se você conversar com uma, você vai ter um cliente. Você consegue entender isso? Então você precisa conversar com 10 pessoas no mínimo para, quem sabe, você fechar uma. E detalhe, quando a gente começa, a gente não é tão bom. A gente não começa mega fechando todos os clientes, mas quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz, mais clientes a gente consegue fechar. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês é algo bem simples, bem prático, mas que dá muito resultado. De verdade, se você parar e fizer essa lista, você já vai perceber assim que é uma coisa uau. Agora, tem uma segunda dica. Nessa pandemia eu sei o quanto tá punk e tudo mais, mas eu não sei se você participa de grupos. Ou grupos de igreja, ou grupos de exercícios, grupos de academia, algum grupo. Nestes grupos são outros lugares que você também pode encontrar muitos empresários e empreendedores. E tem um exemplo meu que eu adoro dar, porque eu participava de um grupo de motos e eu já atendi empresários e empreendedores. Só que detalhe, gente, ninguém no grupo sabia o que eu fazia. Olha só. E aí o que eu descobri? Que dentro desse grupo que eu participava, tinham muitos empresários e empreendedores. Só que eu nem sabia, porque eu não perguntava, porque eu não buscava, sabe Deus o quê, e eu também não falava o que eu fazia. E quando eu comecei a falar, não só eles começaram a me procurar, como também eles começaram a me indicar outras pessoas. Então, se você participa de um grupo, com certeza você vai ter dentro desse grupo empresários e empreendedores. E ainda mais, com a pandemia, não sei se você sabe, mas teve muita gente que perdeu o emprego e acabou indo para o mundo do empreendedorismo. E começaram nesse mundo sem saber praticamente nada sobre negócios. A pessoa foi para o mundo do empreendedorismo porque ela enxergou como a única opção. Provavelmente ela era um bom técnico na área que ela foi empreender e só. Agora, a parte de olhar para a gestão do negócio, para a administração do negócio, a maioria não sabe. E a gente, como
Mentor de negócios, a gente com certeza pode ajudá-los a olhar de uma forma diferente para o negócio deles. Depois que você conversar com cada uma dessas pessoas, no final da sua conversa, você vai pedir para cada pessoa te indicar mais 3 empresários ou empreendedores que ele conheça. E você vai conversar com cada um desses 3 que ele te indicar. Vocês conseguem perceber o quanto de pessoas a gente pode conversar? Eu comecei com essa que eu te falei da ótica e com as indicações dela e das pessoas que ela foi me indicando, eu falei com mais de 20 empresários. Nessa época a gente ainda não tinha pandemia, então eu fui presencialmente conhecer as empresas, conversar com eles e foi muito incrível. Eu conheci várias histórias incríveis, escutei vários problemas que eles estavam vivendo e isso ajudou muito a atender os meus clientes que hoje são empresários e empreendedores. Outra coisa, né, da sua lista, a hora que você olhar para os grupos, você também pode incluir as pessoas dos grupos na sua lista e sua lista vai crescendo. Então, bora lá? Faz a lista, conversa com essas pessoas e eu quero saber quantos vocês conseguiram fechar usando essa técnica. Fechado? Obrigada, um beijo!